Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por estarem desse lado na nossa companhia. Mais uma vez quero agradecer à Sensei pelos produtos incríveis que me ofereceu e que estou a ter a sorte de poder usar e que já estou a ver diferenças na minha pele. Não é só por patrocinar, é mesmo, são ótimos e vêem-se os efeitos, mas acima de tudo agradecer à Sensei por ser uma marca que aposta em pessoas, que acredita neste projeto e que através do seu patrocínio de toda esta terceira edição está a fazer com que estas conversas cheguem a mais pessoas, criem empatia e ajudem quem nos ouve a perceber que há caminho, independentemente de qualquer que seja o momento que se está a viver, há caminho e há formas de chegar lá. E para percebermos que há caminho e que somos todos pessoas e que temos todos aqui um papel nisto de ajudar e de sermos melhores, tenho a sorte de ter aqui sentada comigo a Francisca. Obrigada. Obrigada. Por teres aceito este convite. Descontrai. Eu não sei, mas eu nesta terceira edição os meus convidados acham sempre que não deviam estar ali. E depois quando acabamos a conversa eu não falei quase nada e acho que saem daqui a perceber que há uma razão por este convite e a razão és tu, Francisca, que mesmo que não acredites és uma inspiração, pelo menos para mim, crias em mim imensa curiosidade de perceber como é que alguém como tu faz o que tu fazes, o que é que te move, toda esta energia que tu crias à tua volta e que dás. E por isso, olha, para te ficares descontraída, pensa que estás aqui a satisfazer uma curiosidade da Ticas e que é um favor que estás a fazer a mim. Por isso, esmera-te. Pronto, isto a resumir, a Francisca tem toda uma história que me cria curiosidade de ver. Temos grandes amigas em comum, fomos-nos cruzando não só na noite, porque é muito divertida, mas também em peregrinações neste lado mais de fé, no percurso que a Francisca teve de querer ser freira, de entrar nesse projeto, de depois de perceber que não e ter aqui uma missão de vida de ajudar o outro com projetos muito intensos, de voluntariado que de repente passaram para ser a forma e a vida profissional da Francisca e o impacto que isso também tem nos outros, mas também nela. Por isso, se calhar vamos começar aqui esta viagem pela infância, pelas boas memórias ou não de como é que tu eras em pequenina. Ui. Tu não és muito grande de tamanho, mas tens aí uma força, por isso como é que essa miúda, imagina eu pequenina, viveu e cresceu? Olha, eu acho que era uma vida normal. Tinha uma coisa que foi na adolescência, eu era terrível. Já saltaste para a adolescência. Já saltei porque de resto eu era mesmo normal. E o que é normal? Uma criança normal? Não era boa aluna, por isso se calhar não era tão normal. Era muito má aluna, com dislexia e não sei o quê, por isso sim. Mas de resto era normal, tinha imensos amigos, facilidade em fazer amigos, era super teatrona. Os meus filmes em criança é uma vergonha, o que eu canto pessimamente e os teatros que eu fazia com o meu irmão, bem, é uma desgraça. Mas foi uma infância muito rodeada de primos, de tios, muito com avós, principalmente com os meus avós da parte da minha mãe, muitíssimo, tipo, eu era a neta mimada e era a neta querida e está admitido, todos nós sabemos, não há como, era a primeira. Por isso era mesmo assim. E eles também. Passava a vida lá em casa, por isso assim com estes avós muito presentes. E depois rodeada de primos por todo o lado e amigos. E eu acho que o único, senão, era mesmo a escola.
Por causa da dislexia. Por causa da dislexia e porque eu não era boa aluna. Eu não era boa aluna, eu gostava de falar. Era muito mais importante para mim falar do que estar a ouvir. E por isso, tudo isso, eu não conseguia estar muito quieta. Por isso, tudo isso dificultou aqui um bocado o caminho na escola. Mas bem superado e olha, depois tornei-me boa aluna. Muito isso, mais tarde. Dizes da dislexia, por acaso... Estás aqui para satisfazer as minhas curiosidades, claro. Relaxa. É uma coisa que me deixa alguma curiosidade e já também um bocadinho de admiração por quem a tem. Eu não sabia que tinhas, porque é o conseguir várias etapas, ir ultrapassando várias etapas com o dobro do esforço, quase como se tivéssemos um pedregulho ali, porque queremos fazer aquela tarefa para o colega do lado é normal. Como é que foi isso? Porque há de ter sido também um processo, tu acabaste de dizer que conseguiste sim, e que fizeste, mas sentiste que exigiu muito mais de ti? Olha, eu andei na terapia da fala, eu dizia vaca em vez de faca, faca em vez de vaca, bicoque era bitoque, biquicueca era bicicleta, tipo, era tudo trocado até a falar. Mas depois de dislexia na escrita, eu não tive nada. Então eu lembro-me de estar no 3º ano, no 4º ano, e uma palavra, eu era capaz de dar 3 erros. Em 10 palavras num ditado, eu dava 20 e tal, ou seja, eu dava mais do dobro do que as palavras que existiam. Era horrível. Na matemática também trocava números e símbolos, e nunca tive, nessa parte, nunca tive muito apoio. E, quer dizer, tinha a minha mãe em casa, mas nunca tive... Na altura, eu acho que nem sequer se falava muito e não havia muitas terapias. Então foi aprender mais ou menos sozinha e aprender truques. Algumas palavras era decorar e outras era perceber, dizer muito devagar e perceber onde é que estava. Na matemática era tomar muito mais atenção. Ou seja, tinha que me focar, se calhar mais do que os outros. Ao mesmo tempo tinha o problema de... eu não era focada, por isso era tudo aquele misto. Então, sim, toda a parte do 1º ano até ao 4º ano, terrível, muito duro. O que é terrível? Mesmo duro, a professora passava-se, a minha mãe passava-se. Quer dizer, a minha mãe sabia mais ou menos o que eu tinha, mas também não conseguia perceber como é que uma miúda dava 3 erros numa palavra. Tipo, era estranhíssimo, sabes? E depois tinha um irmão que é 1 ano e meio mais novo do que eu, ótimo aluno. Por isso imagina, tipo, eu era quase a burrinha e ele era um ótimo aluno. E aí sim, lembro-me que foi mesmo duro. De não sentir que conseguia, e eu sabia que estudava e que me esforçava e não alcançava. Mas ao mesmo tempo, depois isso, se calhar fez-me ser muito mais esforçada. Eu acho que não sou tipo uma miúda completamente inteligente, sou espertalhona, sei dar a volta, sei... Se eu não consigo isto, vou conseguir de outra maneira. E é muito fácil para mim tentar perceber qual é o processo. Então eu percebo o processo, pronto, então já consigo. E era a mesma coisa com as palavras, era a mesma coisa com a matemática, era só perceber o processo. E eu acho que isso depois deu-me uma bagagem grande. E depois, se calhar, eu devo meter... O que eu fiz, se calhar, foi... Não sou boa aqui, tenho que ser muito boa nas relações humanas. Então era tipo a rainha. Achava-me, não era nada, mas eu achava-me que era a maior. Porque era isso que ia agora perguntar. Disseste que foi 1ª à 4ª classe terrível, duro. Tu nessa altura percebeste que não conseguias fazer as coisas mesmo com esforço, com tudo. Na parte académica, e mexeu em alguma coisa de olhares para o lado ou os colegas dizerem, acabaste de dizer, o meu irmão era o inteligente, eu era a burrinha. Nessas idades em que os miúdos dizem coisas uns aos outros ou colocam um rótulo, alguma vez isso te afetou de alguma maneira ou aconteceu? Não, não. Tipo, eu acho que sempre levei também muito com humor. Imagina, na faculdade, é uma vergonha, eu vou contar, mas é mesmo uma vergonha. Eu cheguei a casa toda contente que tinha tirado tipo um 18 ou um 19 num trabalho qualquer na faculdade. E o título, tipo, mesmo à frente da primeira folha, dizia idosos, em vez de idosos. Tipo, imagina, tipo. E às tantas, tipo, claro, tipo, ainda hoje em dia o meu irmão se ri com esta aqui, percebes? E eu levo na brincadeira, porque às tantas também fui aprendendo que
temos que aceitar a nossa vulnerabilidade, e aceitar com gozo, com humor. Não pode ser. Eu acho que não há outra maneira. É mesmo isso. Quando aceitas a vulnerabilidade, consegues brincar. A escrita é sem dúvida uma vulnerabilidade. As línguas, para mim, sou super trapalhona a falar, falo rápido. Imagina, tipo, uma pessoa trapalhona a falar em português, a tentar falar inglês a uma velocidade gigante, que é a velocidade que eu falo, em que as palavras saem à medida que vai no meu pensamento. Então imagina, tipo, o meu inglês é uma risota, mas eu falo inglês. Tipo, as pessoas todas percebem, é o que me interessa. Não me interessa mais nada. Aceitas e segues Claro. e brincas com isso, que bom. Claramente. Que bom. Bem, mas para quem começou a dizer a minha infância, passaste logo para a universidade, afinal. Sim, afinal havia aí essa parte. Já aí. E pronto, depois como estavas a dizer, com esse tal esforço e perceberes que tens que dar muito mais foco, que não tens foco, mas que dá muito mais esforço e de brincares e te levou a direcionar mais para as relações humanas, para as pessoas. Como é que isso começou? Porque és uma pessoa de pessoas. Sim, eu diria que sim, que sou uma pessoa de pessoas. Mas não sei como é que começou. Mas eu acho que foi isso, foi estar sempre rodeada de primos, de tios, estávamos sempre no meio de muitas pessoas. Em casa também era fácil. Não sei, eu lembro de acabar a escola, sair da escola e tínhamos a sorte, a minha mãe não trabalhar até tarde, então íamos para a praia, brincávamos no jardim, quer dizer, era tudo muito de relação. Tipo, e isso, nós, meus pais tinham paciência, passavam um fim de semana às vezes a ver-nos a fazer teatros ridículos, mas da idade, giríssimos, mas é uma vergonha alheia. E eu acho que isso também foi puxando este meu lado de não ter muita vergonha. Eu sou tímida e não pareço, por isso, mas sou ao início sou. Mas foi puxando por mim, de sair da zona de conforto e de me expor. Eu acho que é isso, eu acho que uma pessoa de pessoas, se houver este conceito, eu acho que é uma pessoa que gosta um bocadinho de sair da sua zona de conforto, não é? E depois, neste caminho, tiraste o curso? Neste caminho, eu não era boa aluna, não é? Então, eu achei que queria psicologia. Depois, isto tudo, tipo, no 10º ano, meio do 10º ano eu disse, não, eu tenho mesmo que ser boa aluna. Então, aí eu comecei a ser boa aluna. E eu olhava para as melhores da minha sala e pensava, eu vou ser como elas. Até lá, então desde o 7º, 8º, 9º, estava sempre a riscos de chumbar, sempre. Por isso, aí era terrível. E depois, eu pus, não, eu vou tentar ser boa aluna. Foi tipo uma surpresa para todo um liceu. Estava no rinha, até a diretora, tipo, uau, esta aqui mudou. Já não vai para a rua, ou não vai tantas vezes, tenta ser boa aluna. E então aí achei que queria psicologia. E depois foi um psicólogo, que nós chamamos o bruxo, porque ele acerta 1000 coisas. E ele disse, olha, nem pensar, direito. Direito na Nova, média de, já não me lembro, era para aí 16, uma coisa. Está bem. Claramente não entrei, não é? Tinha que ser um bocadinho melhor aluna para isso. Então entrei para a Sociologia e tive um ano isqueté. Um ano que não acabei o ano inteiro. E depois lá estudei para os exames outra vez. Fiz exames de disciplinas que nunca tinha feito, porque não eram as minhas, porque eu achava que era outra coisa. E entrei em Direito na Nova. Mas nesse ano eu fiz a minha primeira missão em Cabo Verde, com a Azul, que é a Associação da Universidade de Lusíada. E aí pensei, bem, eu não quero nada de direito, o que eu quero é ajudar pessoas, pôr um mundo melhor, quero a justiça social, quero muito mais do que direito. E na altura, uma antiga Azul, uma antiga voluntária da Azul, foi lá e ela era assistente social. Ticas, eu acho que nunca tinha ouvido falar em assistente social. E comecei a perceber, tipo, se calhar é isto. Então a minha mãe ligou-me, quando eu estava quase a chegar a Lisboa, dizer que eu tinha entrado em Direito, na Nova. E eu, olha, tens aqui um problema, é que eu acho que quero serviço social. Bem, pânico gerado, imensos tios a dizerem,
Francisca, atenção, tu com direito consegues tudo, depois tira direito e depois podes ser assistente social. Eu acho que há muita coisa de... Há vários cursos que são assim os grandes. Em que se nós depois há os outros. E depois há os outros. E que se nós tiramos um grande, nós conseguimos fazer os outros. Mas quer dizer, eu acho que não é bem assim. E eu queria ser assistente social, então era não. Então lá, escrevi uma carta ao reitor da faculdade, fui conhecer uma faculdade quando cheguei de serviço social que parecia um convento. E a minha mãe disse, não, parece que vais para um convento. E eu, pronto, mal sabia ela. Então, tipo, a outra era a católica, privada. E eu disse aos meus pais, eu vou tentar a católica, vou escrever uma carta ao reitor da católica, a explicar, porque já não, quer dizer, não havia tipo nada, não me concorri, por isso era só escrever uma carta. Então escrevi uma carta a contar no meu percurso, dizer que descobri que queria ser assistente social. E ele aceitou. E eu entrei, devia haver vaga. Também, nessa altura, a minha média não era muito baixa e a média para serviço social nesse ano estava baixa, por isso, quer dizer, não foi aqui nada aldrabado, porque eu tinha mais do que média para entrar. Entrei foi tipo em outubro, em vez de entrar em setembro como todas as outras pessoas. E aí começou. Quer dizer, eu acho que começou antes com a minha entrada na Azul, porque eu não tinha nada para fazer quando estava em Sociologia. Como é que foi a saída para Cabo Verde? Olha, foi espetacular, foi mesmo bom. No ano em que eu estava no ISCTE, em Sociologia, eu não tinha muita coisa para fazer. Porque eu não queria Sociologia, não é? Mas adorava e adorei. Eu acho que um dia vou acabar essa licenciatura. Mas não era o que eu queria. Então decidi que tinha que fazer alguma coisa. E comecei a Azul. E a partir daí comecei a fazer todo o tipo de voluntariado. Tinha imenso tempo livre. Desde o Hospital Prisional, a Comunidade de Vida e Paz, um bairro social. Tipo, todo o voluntariado que havia, eu ia. Depois tínhamos as reuniões e tínhamos as noites de oração e tínhamos as peregrinações. Tínhamos isso tudo. E depois no final, em junho, acho que foi tipo em junho, disseram-me, olha, tu foste das que nós selecionámos para ir para Cabo Verde, para São Vicente. Bem, eu estava no auge, sem noção nenhuma, não é? E a minha mãe amorosa começou-me a mostrar tipo fotografias de Cabo Verde. E eu, sim, tipo, lindo, mãe, horroroso. Lindo, lindo. Bem, cheguei lá. Bem, no aeroporto já estava a tremer das pernas, não é? Pensava, o que é que eu estou aqui a fazer? 18 anos, a ir para Cabo Verde, numa missão de 3 meses, não, meu Deus. E quando cheguei, lembro-me perfeitamente de logo passado um dia ou dois, ligar à minha mãe a chorar e dizer, mãe, esquece, afinal, um bilhete de volta para Lisboa, porque isto é horroroso, é feio, eu não gosto, eu não quero. Bem, não sei, estava com medo, no fundo. São certeza das cidades mais bonitas que eu conheço. Percebo que me digam que não é, para mim é tipo a minha cidade de eleição. Mas foi muito por aí, de tentar aprender a gostar. E Cabo Verde é uma pobreza bonita. Ao contrário do Brasil, que para mim foi um choque. Em Cabo Verde eu aprendi o que é que era isto de viver com pouco. A importância das relações, a importância de estar presente, o tentar fazer a diferença só por estar, porque, quer dizer, nós não íamos lá salvar vidas, não é? Depois vamos embora e as pessoas continuam exatamente na mesma pobreza, mas íamos dar uma semana de um campo de férias a miúdos, estávamos constantemente com pessoas, íamos à prisão, quer dizer, era tentar estar e com a nossa presença criar algo de positivo na pessoa. E então foi muito essa experiência. Mas eu acho que foi muito mesmo. Marcou muito. E marcou muito esta ideia de o que é isto de viver em pobreza. De viver em pobreza que todos nós, eu acho que somos chamados a viver. Este desprendimento, sabes? Que nos leva ao outro. É muito por aí. E sim, tipo, marcou. Eu seria feliz a viver em Cabo Verde. Vieste lá uma Francisca diferente? Olha, vi uma Francisca super beata para começar, e com graça. Eu já era antes,
imagina, o meu 9º ano, eu apanhava bodeiras, fumava ganzas, ia à missa. Ia à missa sozinha. Tipo, era tipo, no meio disto tudo, de repente, é domingo, vou à missa. Então ia à missa sozinha. E era um momento que eu adorava. E às vezes lembro-me de ir à missa e de ter uma ou duas amigas lá fora. Tipo, elas estavam tipo na delas a beber, eu não sei o que é que elas estavam a fazer. Mas estava sempre com grupos um bocado estranhos. E então isto já estava muito. E a Azul ajudou-me a descobrir ainda mais o que era isto da fé. E quando fiz esta missão, vim completamente beata. Mas completamente quadradona mesmo. Era, quase nem se podia falar, era tipo assim. E mudou muito. Mudou muito pensar o que é que eu quero da minha vida, o que é que eu quero mesmo fazer, quem é este Deus, quem é este Cristo que me falam, que afinal, quem estava muito a acompanhar-nos era uma escrava, que era a Eduarda, e ela também falava uma linguagem que eu não conhecia tanto, mais aberto, sei lá, Deus que está aqui, que está presente em todo lado, e isso também me ajudou, mas como eu estava numa de descobrir, estava mesmo quadrada, mesmo. Mas Foi era aí mais para os que- outros do que para mim, porque eu continuava nas noites e não sei o quê, tudo era bom. Era juntar tudo, era tudo de bom. Por isso. Então entras na Católica, começas a tirar o curso, copos, ganzas, a Não, missa não, ao não, 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 domingo. calma. Depois eu parei. Não. Depois eu descobri que eu sou de Chezes. Então, bem, a minha mãe apanhou-me uma vez completamente bêbada e foi tão mal que eu nunca mais vi. Aí, a partir daí foi tipo, não dá, tipo, se eu não sou controlada, não. E também tive uma vez uma conversa muito boa com a minha mãe sobre isto de fumar ganzas e percebi que não. Que não era por aí, não é? Também estava-me a sentir um bocado mais lenta do que seria de esperar. Então foi mesmo tipo o 10º ano, foi mesmo 11º, 12º, foi muito uma viragem. Universidade não, tipo, universidade, sim, saídas e não sei o quê. Eu não bebi álcool, quase não bebo álcool. Tenho assim de repente umas fases, de repente bebo álcool, mas depois, maioritariamente, eu não bebo álcool. Sou a última a sair, na mesma, tenho que esperar por mim para sair das noites, porque faço a festa sem nada, não há necessidade. Eu acho que se nós puséssemos música aqui dançar. Não, sim, possível, ainda assim, mas não dançar tanto tempo, estou desejosa de uma boa festa. Mas sim, mas comecei a perceber-me disso, e hoje ainda é uma coisa que faz muito parte da minha vida, de não ter que esconder. Eu, já depois da faculdade, eu lembro-me de ter ido com a Joana e com um grupo de amigos e fomos para Sagres. E há aquele bar típico de Roms. Estava tudo completamente com os copos, não sei o quê, jantarada, não sei o quê, mesmo tipo semana de amigos. E eu estava sóbria e às tantas fizemos uma aposta, aquele estava tipo ao barrote, que era tipo dançar em cima do balcão. E eu fui. E no dia a seguir, e depois fomos tipo sair, não sei o quê. Estavam todos à minha espera no carro porque eu ainda não tinha acabado a minha noite. Tipo, era eu que guiava, não é? Sóbria. Mas mesmo os que estavam comigo, quase perguntavam tipo, olá, ganda ressaca, não? E eu, ressaca? Não, eu estava sóbria. Se eu subi, tipo, a dançar, eu fiz a festa. Mas, quer dizer, se eu tiver que beber para fazer isso, para mim é um bocado mau sinal. Não sei, tipo, e da noite é fácil, porque está quase tudo com os copos. Só alinhas. Sim. Por isso sim, é ótimo, sim, tipo, sim. és tu mesma na palhaçada. Então fui aprendendo isso, que não precisava tanto desses excessos. E então a faculdade foi muito curso, muito voluntariado, muito missões no verão. Tinha uma coisa na Católica que eram ótimos. Eu chegava sempre em outubro, em vez de chegar no início, e não me davam faltas, porque no fundo eu estava em missão. Então todos os anos foi fazendo isso. E foi muito descobrir a minha fé, descobrir o que é que eu queria fazer da minha vida. Pronto, eu sou de excesso, não é? Por isso às tantas acabou por isso. Então eu quero ser freira. Tipo, tal e qual como os outros excessos na minha vida. Bem, Como é que chegaste aí? Quero ser freira.
Olha, a seguir à primeira emissão, pedi para ser acompanhada pela Eduarda, que era a única freira que eu conhecia. Então lembro perfeitamente, mas também foi um bocado de vergonha, vais ver. Então, eu cheguei à Eduarda e pedi para ser acompanhada por ela. E ela disse, está bem, vamos marcar uma conversa, conversámos. E disse, olha, eu quero ser freira. E ela quase que se parte a rir, uma vida de 19 anos, tipo. E ela, olha, está bem, mas vamos fazer este processo com calma. Tipo. Vamos nos conhecendo, vais-te conhecendo, tudo com muita calma. E eu, está bem. Então marcámos a próxima conversa, espera aí, passado 15 dias, 20 dias, foi assim uma coisa qualquer. Curto, espaço curto. Conversa a seguir, bem, encarnadíssima, mas mesmo, tipo, estava a morrer de vergonha. Olho para ela e digo, olha Eduarda, continua na mesma, mas eu agora tenho namorado. Ela tipo, como assim? E eu, olha, não sei, tipo, não sei se fiquei com medo, o que é que foi, mas eu agora tenho namorado. E tipo, tu também disseste que o caminho era devagarinho, por isso estamos aqui confortáveis com isto. Eu era super namoradeira, os namorados não duravam muito, mas eu tinha sempre namorados, por isso eu acho que às tantas foi tipo, ficar cheio de medo e pensar, ai, Freira, deixa-me lá buscar um namorado. Deixa-me lá ver se é mesmo. Faço isto, mas é com o namorado ao lado. Então, era um namorado mais velho do que eu. E também assim muito católico e nos mesmos grupos que eu. Por isso foi ótimo, porque ele acompanhou-me muito. E eu fui super sincera com ele. Eu tenho uma coisa, para o bem ou para o mal, sou sempre muito honesta. E então também lhe disse, tipo, olha, eu não sei se eu quero ser freira, por isso há aqui um risco neste nosso namoro. E ele levou, tipo, Não é nada de especial. exato, é só isto. E ele tipo alinhou. O que foi ótimo, sabes? Tipo, pronto, ele alinha. E então, pronto, continuei o namoro. Até foi um namoro para mim, para aquela altura, até era longo. E só acabei com ele quando decidi mesmo a ser tipo, não, eu quero ser. Então foi tipo, segundo ano da faculdade, fazia mais uma missão em Cabo Verde, depois mudei para Saída Azul, entrei no Movimento ao Serviço da Vida, que é o MSV, aí tipo, continuei a fazer voluntariado, fui fazer uma missão no Brasil que me marcou imenso. O Brasil é completamente diferente, não é? Tipo, a pobreza não é bonita, é tudo menos isso. Então aprender a dureza da pobreza e da prostituição infantil, tipo, os miúdos com quem eu brincava estavam todos dentro de uma rede de prostituição, vivia numa favela no interior dos interiores, no Boda do Brasil, por isso não era bonito, era feio, foi duro e tive imenso medo de viver ali durante 3 meses. Por isso foi ótimo e cresci muito e aprendi a confiar. Não é confiar tipo em Deus cegamente, em que nada me acontece, porque calma, tipo, alguém me pode matar, um azar acontece, continua a haver pessoas más, apesar de nós confiarmos, não é? Mas aprender a confiar, dizer, olha, estou aqui, por isso é confiar. E foi um trabalho muito bonito. E quando saí daí, tinha quase certeza absoluta que era para ir para as escravas. E então pedi, saí, tipo, continuei. Foi super longo o meu processo. Foi tipo quase um namoro de 3 anos, não é? Então aí, tipo, acabei com o meu namorado. Disse, não, pronto, agora já não dá mesmo. Já não dá. Então acabei, tive mais um ano na faculdade e a meio desse ano, quase no final, foi na Páscoa, no retiro de Páscoa, foi-me tipo, não, é isto. Eu quero mesmo ser escrava. Porque entanto eu descobri, tipo, tá bem, eu quero ser freira, mas eu não sabia em que congregação. Então andava a ver, tipo, várias, a buscar, tipo, literalmente, tipo, quero isto, gosto destas, não gosto destas, identifico, não me identifico. Pronto, porque o que a Eduardo me disse foi às tantas, foi, olha, muito bonito, mas tu só conheces as escravas, por isso o nome é horrível para quem não conhece, mas é Escravas do Sagrado Coração de Jesus. E é um nome antigo com muita história, mas só assim um bocado. Sim, escravas. Sim, mas pronto, digo muito, estou muito habituada, mas
percebo que possa chocar e não é nada. É uma congregação espetacular. Então, estive a ver várias, conheci imensas, conheci as franciscanas, estive a ler muito sobre as missionárias da Madre Teresa de Calcutá, tipo, assim muitas. E Google, às tantas, sabes? Tipo, literalmente. E achei mesmo, tipo, não, pronto, é pelas escravas, espiritualidade inaciana, tudo muito bem. E então decidi, ou seja, isto foi na Páscoa, falei com quem me estava a acompanhar, que já não era a Eduarda, era uma irmã que é a Maria Vaz Pinto, e falei com a superiora de Portugal, na altura, e a pedir-me para ir e a perceber como é que era o processo e tudo. Pronto, ficou tudo muito bem. E então pensei, eu sou muito assim, tipo, se eu estou muito contente, eu tenho de partilhar. Aquele não podia ficar, e ainda tinha um semestre pela frente, mas aquele não podia ficar só para mim. Não, foi na Páscoa, eu tinha que acabar esse ano e ainda tinha até, para acabar o meu curso, até ao Natal do ano seguinte. E tudo bem. Então, era tipo, quase mais de 6 meses. Mas eu, tipo, não, tenho que contar. Então aproveitei um jantar em casa com os meus pais, em que os meus pais a seguir iam para uma festa. Por isso tudo era bom, não é? E estava-se a falar de uma amiga da minha irmã, que hoje em dia nos conhecemos muito bem, que acompanhava a minha irmã, porque a minha irmã estava muito ligada na altura à Schundstadt, e que ia entrar em Schundstadt, também para ser freira. E eles estavam a falar sobre isso, à mesa. E a minha mãe, tipo, a dizer, não, mas tem que se aceitar estas coisas. Eu pensei, é agora. Está a dizer que se tem que aceitar e tudo. Tenho aqui o caminho todo livre para mim. Então, tipo, do nada, disse bem, já que estamos a falar sobre isso, vou aproveitar para vos dizer que eu quero ser freira e vou entrar nas escolas de Sagrado Coração de Jesus. Cai tudo, não é? Tipo, calma, uma coisa é outra coisa é a minha filha. Não tens noção, tipo, o que é que foi aquilo? Tipo, só a rir. O meu irmão não estava, tipo, a minha irmã, tipo, em choque, sabes, andava para mim. Tipo, o que é que esta está a dizer? E eu disse, mas tu não tinhas um namorado, já acabei com ele. Bem, olha, então foi a maior risota. Pronto, eu pedi mais ou menos para os meus pais não dizerem, mas claramente, tipo, eles foram para a festa tão chocados que todos os meus tios souberam. Então passei a ser tipo quase tipo assim um bicho erótico. Exótico. Cortas essa parte. Isto corta, bocados não corta. Vocês cortam, não cortam. Eu posso repetir. Está ótimo. Olha, exótico. Sabes que eu agora, para quebrar isso, também tive agora a fazer um curso de coaching, de formação em coaching, e às vezes nós temos que treinar umas com as outras, e uma colega minha estava a dizer, de olhos fechados, eu sinto-me como um todo. E eu percebi, eu sinto-me como um touro. E eu fiquei assim, sabes quando... E eu olhava e de por cima, não... Eu achei assim, não, eu tenho isto, não estou. Olha, isto é um touro e tudo a rir. Porque às vezes há coisas que nos saem. Olha, mas não estava tipo, muito longe, porque a verdade é, eu acho que nunca tive tantos rapazes à minha volta. Porque, de repente era... Parecia que estava a ver se era mesmo isso que tu miúda quer ir para a Feira. E eu continuei. Nesse verão, tipo, aproveitei o verão à séria. Só saía à noite, fui para todo lado. Era tipo, é o meu último verão, tipo, eu tenho que aproveitar. Eu adoro festa, adoro sair à noite. Então, tipo, aproveitei o verão à séria. Mas claramente, tipo, com muitos rapazes um bocado, tipo, a meterem-se numa de deixa tentar ver se isto é mesmo verdade. Eu não sei o que é que lhes passava pela cabeça. Também tive vários telefonemas de ex-namorados a perguntar tipo, se tinha sido por causa deles. Achei tão cómico e tão... Eu não tive nenhum desgosto assim tão grande, porque podiam achar que, não sei, alguns diziam, é que eu não sei se tiveste um desgosto e eu não tiveste assim. E tu nunca pensaste que podias ter sido um desgosto para aquele teu último namorado? Não, de todo. Está casado e somos amigos e não, de todo. Até que chega mesmo o dia 31 de dezembro.
E eu entro. Pois, já sabes um bocadinho pela Inês que foi um bocado traumatizante para os meus amigos. Também havia apostas de saber quanto, que só soube depois, quanto tempo é que eu ia aguentar lá dentro. Como é que foi esse dia? Olha, eu estava felicíssima, sabes? Foi tão trabalhado que era isso que eu queria. Com noção de que para a minha família não estava a ser fácil. Eles levaram-me, eu estive em Palmela o primeiro ano, levaram-me a Palmela, houve uma missa, foram ver o meu quarto, um quarto que era uma cama, um armário e uma secretária, meio de freiras. A minha mãe, tipo, quando eu lhe tinha dito que queria ir, minha mãe andou no Google a pesquisar tipo, outras congregações, porque ela não queria aquela, porque não queria nenhuma, eu acho, sabes? Eu acho que foi um trabalho também para eles. Mas eu estava muito feliz por isso. Eu acho que no meio de o que foi duro. O que é que foi duro? Para eles, de aceitar, acho que pode ter ajudado o feliz que eu estava. Eu tinha passado nos últimos 2 anos imenso tempo em Palmela. Por isso, eu estava em casa. E a verdade é que hoje em dia eu chego a Palmela e eu estou em minha casa. Também é a minha casa, percebes? E é mesmo sentimento de casa. E continua a ser. E ali era a mesma coisa. O duro era porque dia 31 entras e depois como é que é? Podes estar ao telefone com a tua mãe, com o teu pai, podes receber visitas sempre que te apetece. Não. Há um corte. E é um corte que tem que ser feito. Os primeiros anos, as escravas têm 12 anos de formação. É muito parecido com os jesuítas. E os primeiros anos é muito de conhecimento de ti, confirmação da decisão, muito conhecimento da congregação, conhecimento dos votos, e perceber se te identificas, não te identificas. É muito trabalho interno, é mesmo conhecer-te e ires. Para mim, conhecer-me com Deus, não é? Mas para quem não é católico, é um trabalho de nos conhecermos internamente muito verdadeiro e sem tentarmos tapar nada, não é? De sermos muito honestos. E para isso, um corte é preciso. Quanto tempo? Não, olha, eu tive uma sorte do caraças. Eu tinha aparelho fixo, então eu tinha que ir ao dentista. Então era ótimo. Porque cada vez que eu ia ao dentista eu ia à casa. Então eu acho que aí também foi tipo uma sortuda, não é? Eu ia ao dentista e aproveitava, já que ia a Lisboa, almoçava com os meus pais, ou ia à casa, e por isso, aí, falava com eles também. Sabe, de 15 em 15 dias falávamos. Não tinha telemóvel, não é? Mas tinha e-mail. Escrevia cartas, que foi ótimo. Sempre tempo de escrever cartas e de receber cartas, também bom. Mas claro, quer dizer, não podes estar quando queres, não ligas quando te apetece. Não há missões? Não há missões. Não. Havia voluntariado, mas não havia missões. E tu és de missões? Sim. Já lá vamos, mas... Sou. Mas havia pessoas, sabes? Muitas. E havia uma missão, que era a minha, que era de me formar e de me conhecer. E eu achava que era por ali, tipo, eu não estava enganada. Eram 12 anos, quantos é que foram? Foram 2 anos e meio, quase 3. Como ou seja, é que chegas aí ao fim pois é, foi de duro. 2 anos e meio, 3 e dizes este projeto que é tão meu, Afinal não é meu. afinal não é por aqui? Sim. Como é que te apercebes disso? Olha, no segundo ano nós fomos para a Espanha. Não, no primeiro ano do noviciado fomos para a Espanha. Ou seja, aquilo é, eu entro e sou postulante durante uns meses e depois começa-se o noviciado, em que no fundo é a entrada oficial na congregação. E nessa altura o noviciado era em Espanha. Então foi um ano para a Espanha. E depois quando voltar, e aí eu comecei a sentir que havia alguma coisa que não me estava a deixar feliz. Que havia uma identificação enorme com tudo na mesma,
mas eu comecei a achar que não era. E eu não sei explicar muito bem. Tinha vários tipos de voluntariado e tudo, e em todas essas partes eu não me sentia como. Eu não me sentia uma freira, não me sentia uma escrava, mas de resto, tudo eu identificava-me em tudo. E com um amor gigante a esta congregação. Por isso era estranho. E depois aí fiz exercícios espirituais de um mês, no final desse primeiro ano. Então, tipo, esses exercícios, para mim, supostamente iam servir para decidir. A minha formadora disse, olha, aproveita, tipo, um mês, em silêncio, em exercícios espirituais, tipo, há de ser alguma coisa. Não sei, saiu uma pressão gigante, não é? Tipo, um mês enorme, em pressão, tipo, decide. Não decidia nada. E aí começou-se a abrir algumas portas. O jesuíta que me estava a acompanhar, às vezes disse, olha, não sei se, por exemplo, pede para fazer uma missão, sais do noviciado, mas continuas na congregação e pedes para ir fazer uma missão só para confirmar-te no terreno, ou sais completamente para confirmar, ou continua até confirmares. Então eu decidi, tipo, vou continuar até confirmar. E depois daí, o noviciado passou a ser em Lisboa. Então fui para Lisboa. E durante esse segundo ano, eu estava. Mandaram-me para Cádiz, para um colégio, em que estive a trabalhar com miúdos com dificuldades e alguns miúdos com autismo. Assim, foi assim. Eu achava que odiava as escolas e depois fui trabalhar 7 anos com um colégio. E aí aprendi a gostar. E aí foi muito claro. Eu, quando estou em sala de aula, quando estou no colégio, quando estou com os grupos ACI, eu não me sinto uma freira, eu não me sinto uma escrava. Por isso, há uma coisa aqui que tem que estar errado. E eu aí fui muito já em discernimento de perceber, na mesma, como tudo o resto era uma identificação muito grande, o que acabei por decidir foi sair, e por isso foi muito duro, que foi sair sem ter certeza. Sair para poder confirmar. Eu estava tipo pescadinha de rabo na boca. E estava já há muito tempo, então estava. Já não sabia o que é que havia de fazer. Então a decisão, muito acompanhada, claro, foi sair e tentar perceber fora, com toda a liberdade de, se eu descobrisse que afinal era, então eu voltava. Mas eu tinha que tomar uma decisão. E quando decidiste, foi bem aceito? A saída? Pelas outras pessoas, claro. Uma festa? Sim, se bem que a família já estava a habituar, não é? E depois calma, não é? Porque, Ticas, eu saí, mas depois eu não casei, eu não tenho filhos. Então, eu não sei se... E comecei, tipo... de repente vou para a Grécia, de repente vou para o meio dos fogos. Quando há cá... vou para a Grécia? Tipo, quando fui, sabes? Largo as coisas e vou. Não, já explico, mas percebes, tipo, e às tantas, eu acho que a minha mãe às tantas deve pensar, se calhar mais vale ser freira. Tipo, também não é casada, então que seja freira, não é? Mas pronto. Tu achas que tens que casar? Não acho. Não acho que tenho que casar. Acho que se encontrar alguém, eu não acho que tenho que casar, mas eu gostava muito de partilhar a minha vida com alguém, com um homem, não é? Mas não acho que tenha. Até porque és muito erótica. Agora vai ficar. Até que sim. Sabes que eu fiz a carta astral e quem me fez disse assim: como é que tu pensaste em ir para a freira? Em ir para a freira? Porque davas cabo do convento. Tu tens aqui uma parte. E eu, pronto, por isso até que sim. Francisca, e é essa parte, isto porque quero muito ter tempo para falar disto, é esta parte de um erótico no bom sentido, de tanta energia que tens em ti, tanta vontade, os excessos, não pares, excesso de sequer vou, o não estar quieto, o fazer acontecer, que fez com que tu, e eu queria falar um bocadinho agora disto, de todo este percurso, de repente vais para a Grécia ajudar durante 14 meses refugiados e estás no terreno, também vens poucas vezes a casa, pelo meio tens o teu pai que foi antes, mas
há o teu pai que morre com uma doença e tu de repente, quer dizer, levas a tua vida e estás lá numa coisa que nós não fazemos ideia à realidade que é. E eu acho importante falámos aqui de coisas de não sou casada, não tenho filhos, o que a sociedade quase que nos impõe como quadradinho daquilo que nós vamos querer e que é o normal ter, e de repente tu, é verdade, não és casada, não tens filhos, queres casar, se aparecer um homem, mas de repente vais ajudar famílias que se calhar eram casadas, que se calhar tinham filhos e de repente estão completamente destruídas, quase com as sobras que estão ali, e tu agarras nelas como diretora desse projeto e mudas vidas. O que é que foi isto da Grécia para ti? Olha, eu quando saí da escola estive 7 anos num colégio e sempre ligada a projetos sociais ou coisas que ia me envolvendo ou que me pediam para eu coordenar, pronto, eu estava sempre aí e fui sempre conseguindo juntando as duas partes. Nunca deixei de estar envolvida com as pessoas mais vulneráveis, vá, ou com as pessoas mais vulneráveis a quem eu conseguia aceder. E depois houve os focos em Portugal. E aí eu fundei com mais o Pedro a Missão Aqui Agora para universitários. E isso foi um grande clique. Andei adormecida. E não andei, mas estiquei, se calhar foi muito tempo, se calhar no colégio, a que eu agradeço imenso e que foi ótimo, mas se calhar estiquei muito tempo. Com medo, com conformismo, ganhava bem, vivia bem, percebes? Tipo, e aí foi-me voltar, calma, onde é que está isto da pobreza? Onde é que está isto da castidade? Onde é que está isto da obediência? Que são votos que aparentemente nos parecem fortíssimos, mas que eu tento vivê-los na minha vida. Calma. Há toda uma parte erótica, não vamos esquecer, se calhar não tem que andar por aqui. Eu explico. Ou seja, sim, estar aberta a amar todos, com muita liberdade no amor e isto de aberta a amar e de me entregar e de olhar quando me mete impressão, porque há situações em que nos mete impressão a olhar. Aberta de repente, tipo, é de mochila às costas, tudo o que eu tenho vai para dentro de um caixote, não há problema. Aberta a perceber, tipo, é por aqui. Então, obedecer à minha essência, sabes? Obedecer à vontade de Deus, mas que, no fundo, para quem não acredita, é muito isto. É seguir a minha essência. Seguir aquilo para que eu sou chamada a estar neste mundo. Quando estiveste na Grécia, estavas na tua essência. Sim. Sem dúvida. Então, numa realidade. Então, a Grécia foi depois dessa. Depois tive 2 missões humanitárias com Médicos do Mundo. Depois estive temporariamente num lar de mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí surge a oportunidade de ir para a Grécia como diretora da JRS Grécia. E eu não hesitei. E não hesitei e foi muito. Mas foi muito porque foi o percurso. De repente achei a minha segurança de um colégio que me estava a custar deixar e deixei a segurança de um colégio. De repente estive a fazer várias missõezinhas aqui em Portugal e estava no momento de voltar a pisar o terreno e aí para a realidade. E Ticas, foi duríssimo. Eu fui para lá avaliar um projeto que começou em 2015 no meio da crise. Por isso o objetivo era avaliar, perceber se a JRS, que é a Jesuit Refugee Service, tinha que continuar na Grécia ou não, ver todas as atividades que havia, transformar atividades em projetos. Não havia dinheiro, despedir pessoas, baixar tudo o que era despesas, e se era para ficar, então fazer um projeto, uma JRS depois da crise. Porque tu na crise, na emergência, tudo é bom, mas tu não paras para fazer este exercício. E o diretor que funda, e se funda alguma coisa em crise, é muito difícil ser ele a fazer este exercício. Então, no fundo, eu fui chamada para isso. E é duro, não é? Quem vai fazer isto, primeiro não é muito bem recebido pela equipa, porque já todos sabem o que é que vai acontecer.
vai haver cortes, vai haver uma avaliação, por isso, quer queiras, quer não, tu sentes que te estão a avaliar, quando eu só estava a avaliar projetos, tive que tomar decisões que, por exemplo, eu optei por fechar um lar, que nós tínhamos uma casa de acolhimento, e eu fechei, porque a casa de acolhimento foi criada para trânsitos, ou seja, chega a Atenas, para, descansa 2 a 3 dias, segue a Europa dentro. Quando as fronteiras estavam fechadas, por isso, o que é que aconteceu? Eu tinha pessoas numa casa de acolhimento há mais de 2 anos. E isto não é bom, porque cria dependência. E tinha uma Grécia que não tinha um plano de integração. Por isso não tinha resposta para eles. Por isso o que é que acontecia? As pessoas saíam dali, ora para um campo, ora para outra casa de acolhimento, ou em vias ilegais para países da Europa. Ou tipo, tivemos 2 casos comigo em que conseguimos reunificação familiar noutro país da Europa. Mas, se tu vês, era só uma grande dependência. Então, esta opção por fechar e criar um centro de dia para mulheres em que conseguia abranger muito mais e não criava dependência e tinha um programa de formação mesmo para integração na Grécia e na Europa, pareceu-nos que era o mais lógico. Quando digo pareceu-nos, eu tomava decisões muito com o diretor da JRS Europa. E decisões numa realidade duríssima. Sim, tomar esta decisão e saber que havia mulheres a viver na rua. E que eu estava a tomar a decisão de não ter... Era difícil separar a parte emocional que tinhas com aquele grupo de refugiados ou da parte profissional, de que isto mexe com emoções. Olha, não, mas eu acho que foi fruto de todo o trabalho antes. Eu separo muito bem. Ou seja, se eu estava a fazer isto, eu ligo-me e eu envolvo-me, mas até um certo ponto. Não pode ser ao ponto de me limitar. Percebes? Uhum. Se me limita, então depois o que eu estou a fazer já não é tão bom. E então há aqui um trabalho quase de frieza. Não... Gestão emocional. Sim, mas ficas fria. E eu não sei, tipo, eu quando vim na Grécia, durante um tempo fiquei assim assustada porque eu não chorava. E lá choravas? Sei que, não. E eu sei que foi muito um trabalho de... Ou seja, foi duro. E a minha defesa era bola para a frente, porque o que eu estou cá a fazer é estes objetivos e é isto que eu tenho que fazer. Então fui criando tipo camadas e para me proteger, eu tenho a certeza. Não há um miúdo que foi especial, que mexeu mais aí. Então afinal... Mas é engraçado, há um miúdo que sim mexeu mais, mas não fazia parte dos serviços da JRS. Eu ao sábado fazia voluntariado nas missionárias da caridade. Era tipo o meu tempo de voluntariado. E ele estava lá. Então esse era o meu miúdo. E sim, tipo, continuo com relação com alguns refugiados que faziam parte da JRS, que começaram como beneficiários, depois passaram para voluntariados. Mas é uma relação... não é uma relação profissional hoje em dia, mas só deixou de a ser quando eu deixei de lá estar. Isto porque, quando eu falo disto, não há uma relação de cima para baixo, mas estás lá a desempenhar uma função, um trabalho. E não só, eu não posso achar que eu sou igual, porque cada vez que eu queria, eu ia a Portugal, eu podia viajar. Eu às tantas estava super cansada e precisava mesmo desligar, mas não podia sair de lá. Então pedi a amigas minhas e eu tive uma semana de sonho em Mykonos, tipo, só para sair daquela realidade. E foi literalmente uma semana de passar cartão. Uma cama, não sei onde, nós nem usávamos as camas da praia, mas era passar cartão para a cama da praia, porque queríamos ter a cama na praia em Mykonos. Só para poder desligar de tudo. E então a relação nunca é de igual.
Eu ia jantar fora e almoçar fora todos os fins de semana. Estas pessoas não tinham isso. Por isso, é um mito e é prejudicial se eu penso que a relação é de igual. Porque não é. E eu não sou superior. Porque Tu recebo vieste muitíssima lá coisa igual? superior. Não, de todo. Olha, vim a achar que a família é importantíssima. Sim. Vim a achar que a família é importantíssima. Eu era mais ou menos desapegada à família. Hoje em dia sou tipo lapa. Ticas, eu estava muito cansada no final e tive alturas em que estava a sair de Portugal e ligava a minha mãe à porta do avião a chorar até que não conseguia. Afinal, choraste. Não. Mas sim, calma. Por isso, mas era cansaço. Eu não consigo, eu preciso descansar, preciso ficar mais tempo com vocês. Pronto, a minha mãe é madurona, e ainda bem, sabes? E dava-me imensa força de não. Esquece, entrei aí dentro do avião, não sei o quê. E pronto, eu lá entrava e chegava e estava em casa. Então foi vir e perceber a família é importantíssima e perceber outra coisa que é bom estar em missão, mas eu quero experimentar o não pôr penso rápido. Aquele era pôr pensos rápidos na realidade. E que é ótimo e é importante, tipo, e é essencial das missões. Mas eu vim muito com a vontade de mudar mentalidades. Ou seja, enquanto é importante, é tão importante haver pessoas no terreno como pessoas a tentar mudar a mentalidade de pessoas que vivem na sua bolha, no seu mundinho, e mudar isso. E tentar transformar as realidades, sabes? Levar, tipo, ser incómoda. Tipo, eu sou incómoda. Olha, não estás a ser hoje. E mais tempo tivéssemos, mais ficávamos agora aqui à conversa. Temos que gravar outra segunda conversa. Se calhar trago umas algemas, alguma coisa. Tu vais continuar Agora a vamos nos divertir imenso com isto. Qual é que foi um dos dias mais leve da tua vida? Tenho imensos, leve. Olha, leve. Tinhas sentido. Ai, olha, está bem. Um. Ai, São Tomé é leve. Leve. E o Uma mais viagem pesado? fixe. O mais pesado. Eu digo que o meu pai morreu. Sem dúvida. Sem dúvida é o mais pesado. Mas também muito em paz, sabes? Foi o mais pesado, cheio de paz. Mas foi mais pesado, sem dúvida. E sim. A vida tem graça. Ai, tem imensa graça. As voltas da vida têm graça. E tu dás-lhe muita graça, Francisca. mesmo obrigada por ter estado aqui. Faltou imenso. Eu se vos mostrasse aqui a lista de coisas que tinha, mas acho que o essencial, está tanta coisa, inspiras tanto, está aqui. E queria só acabar. Eu acho que com uma coisa que tu escreveste e que te define imenso, que é: sou chamada a estar no meio dos mais vulneráveis e o meu trabalho deve ter sempre a missão de potenciar um mundo mais justo, humano, acolhedor e sustentável. E tu tens feito isso à tua medida, com as mudanças todas que a vida te tem dado e que tu também lhe tens dado, com excessos ou não, acredita que atiras-te e com excesso às vezes de amor. Já nem estou a ir para as coisas de miúda. Com os teus excessos e as tuas decisões, és uma inspiração que marcas e que mudas não só mentalidades, Francisca, mas corações. Que eu acho que é o que ajuda muito a que a mentalidade muda. E tu vais lá, fazes isso, estás a fazer isso na Grécia, em muitos outros sítios, mas eu acho que também aqui com os teus amigos e com os teus projetos. Adorei conversar contigo e obrigada, espero também que tenhas gostado. Obrigada, foi muito bom. Espero que se inspirem, que se divirtam também. Diverti-me muito nesta conversa. É verdade que mais tempo tivéssemos, mais coisas eu ia ter aqui das minhas curiosidades hoje com a Francisca, que mataste muitas, porque de facto a Francisca é uma inspiração. Obrigada, tenham o resto de uma boa semana. Beijinhos. Obrigada.
Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.